Olá, eu sou a Fernanda e vocês estão ouvindo o Expandere Podcast. Oi, gente! Começamos mais um episódio aqui no Expandere Podcast e hoje, obviamente, com mais uma convidada, minha amiga pessoal, amiga de profissão, Ana Paula. Olá, meu nome é Ana Paula, também sou psicóloga, assim como a Fê. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o filme A Caminho da Lua, que tá no Netflix. Me conta sobre a Tiangá. De novo? De novo. Eu amo ouvir sobre a deusa da lua. O filme ele conta a história da Fei Fei, que é uma menina que passou por um processo complicado de luto junto com seu pai. E aí, um pouco mais madura, ela se vê diante do realinhamento familiar desse pai. Ele se interessa por uma jovem, quer formar uma nova família, mas ela ainda não finalizou esse processo de luto. E durante a jornada dela, ao longo do filme, ela vai se descobrindo, vai se abrindo novamente para as relações, entrando em contato com os conflitos internos dela e ressignificando o que ela entende por família. E aí a gente resolveu trazer para cá justamente para falar um pouco sobre luto. Durante o filme, ela passa pelas 5 fases mais comuns de luto. E o filme ele traz isso de uma forma bastante leve, bastante cômica, é bem bonito visualmente. É isso. O filme ele é muito bonito. Eu não conhecia, foi você que me apresentou, eu não fazia ideia que existia esse filme. E quando eu comecei a assistir, eu achei que era um filme da Disney. Você teve essa Aham, impressão também? tive. Tive. Tanto é que ele foi É, indicado ao Oscar, que geralmente, não sei, nunca tinha visto pelo menos um filme infantil da Netflix brigando com um filme da Pixar, enfim. A estética dele, a comunicação dele, a forma como ele foi feito parece ser bem próximo do que a gente tá acostumado a ver dentro da Disney. sim, por isso que eu até estranhei que não era da Disney e tem toda a pegada da Disney, assim, até o musical, né? Tem, igual você falou, os traços e até o ritmo da história, de ser uma história infantil, igual você falou, só que ele tem uma mensagem, assim, que Opa! a gente fica, que É tá tipo acontecendo? um texto para as crianças e um texto sendo lido pelos adultos, né, ao longo do decorrer da história. Exato, eu chorei no Eu começo, também. eu chorei no final, Eu choro toda vez principalmente que no eu final. assisto. E olha que eu não sou de chorar em filme não, Olha, então é mas me profundo. tocou. Aham, é realmente profundo. E é isso que eu ia falar, né? O que você achou que te tocou ali? Vamos trocar essa parte inicial. Acho que eu adoro saber, assim, como que foi pra você assistir aquele filme? O que você sentiu? Como que você Nossa, conheceu ele? eu a primeiro contato que eu tive com o filme foi com o videoclipe da Priscila Alcântara. Saiu um Hum. pouquinho antes do lançamento dele na Netflix. Aí quando eu vi na Netflix eu coloquei lá, meus filhos, bem despretensiosamente. E aí quando começou, na pegada que começou, eu tipo: "Opa, não estava preparada pra isso". Ai, foi meio engraçado e choroso ao mesmo tempo. Tipo, a pessoa que a Fei perde é a mãe. Então eles mostram um inicinho de ela pequenininha nesse vínculo de como era a relação dela com a mãe. A mãe dela tinha uma forma, assim, de muito lúdica de interagir com a filha, trazia as coisas para o lúdico, para o mítico, trazendo, coisas sobre a mitologia chinesa mesmo, dos deuses, da deusa Tiangá, né, que acaba girando em torno dessa deusa, o filme. Uhum. Mas em um curtíssimo espaço de tempo em que existe, a mostra dessa relação entre mãe e filha, já dá pra se conectar muito, e aí quando começa a dar os primeiros sinais de que essa mãe adoeceu e de que a gente já começa a pensar no que vai acontecer a seguir, já vai dando um embrulho no estômago, um nó na garganta, as lágrimas começaram a vir, pelo menos pra mim foi assim, né, de quando mostra ela ali vestido de pretinho e lançando a Lotus no rio com o pai, Uhum. nossa, me caiu muito profundo. Foi um jeito muito bonito de mostrar o vínculo e mostrar esse processo de finitude, né, a qual Uhum. todos nós estamos sujeitos. Sim, e é logo no início, né? É assim, as Nos primeiras. primeiros minutinhos. É, a gente já lida com a perda e é bem doido, assim, porque é o luto da perda ali da mãe, né, que mostrou ser muito importante, e o luto da família em si, porque a gente é apresentado para aquela família fofa, aqueles Uhum. personagens
fofos, carinhosos. Ligados à E aí tradição, né, todo mundo fazendo tudo junto, com significado. isso, né, eles têm uma lojinha de doce, não lembro o nome do doce, e aí Bolinho da aquilo lua. se perde. Bolinho da lua, É, óbvio. passado de geração em geração. Isso, e aí aquilo se perde, a mãe, né, faleceu, e aí ela se vê numa nova vida com o pai, que até onde nesse início a gente vê, tá tudo bem, né? Uhum. Eles são cúmplices ali, ele. Contornaram, é. Exato. E aí a gente fica, ok, que fofo. Aí que vem né, a questão familiar, que o pai começa a se relacionar com outra pessoa. E, Sim. nossa, aí Dá voltamos ao drama. É, é como se desse um salto, né, que depois do falecimento da mãe, mostra, né, o enterro ali, essa parte, e aí já pula para pai e filha tocando o negócio da família, e a menina fazendo entregas, interagindo com todo mundo, se mostra muito inteligente, ela tem um jeito cientista, assim, de ver cálculo nas coisas, muito, muito inteligente, e a sensação primeira que dá é, primeiro, por que que ela tá com o cabelo todo cortado daquele jeito, né, ela parece um Aham. cortado todo, de qualquer jeito, digamos assim, né, dá pra perceber que é um corte que não é proposital. Mas até Uhum. ali não tem explicação do porquê que aquilo foi feito daquela forma, só dá pra ver um pai e filha tocando um negócio, muito bem, obrigado, e vamos lá, como se eles Uhum. tivessem já superado. Mas quando começa a entrar os outros personagens, né, primeiro que ela encontra é o futuro irmão, que é o menino Uhum. mais novo, que tá doido pra ter uma irmã, ele gosta da ideia, ele quer criar vínculo com ela, mas ela nega completamente, né, Uhum. ela está fechada para qualquer outra possibilidade de família. Uma coisa importante Uhum. que a gente acabou não contando, não sei quem está ouvindo já assistiu o filme, mas, o mito da Chang'e, que é o que a mãe da Fei contava para ela e que se tornou esse ritual entre a família, entre mãe e filha, é justamente de que a Chang'e foi para a Lua e ficou distante do grande amor dela, mas estava lá na lua esperando esse grande amor, para que esse grande amor único e grande amor pudesse se concretizar. Então, para Fei, a ideia de amor que ela tem é de um amor único, verdadeiro, intenso para sempre. A impressão que dá é que para ela não existe outra possibilidade. Tanto é que quando Uhum. o pai começa a querer introduzir esse assunto, tipo, precisamos conversar, Fei, ela nem deixa. Acho que ela Uhum. sente o cheiro do assunto, assim, não, não vamos conversar sobre isso, que isso não é válido. Passemos por cima, Uhum. né. Que embora a gente tenha essa sensação de que os 2 já passaram pelo luto, nessas cenas em que ele tenta contar pra ela, fica nítido de como os 2 não conversam a respeito. É como se essa página tivesse sido passada por cima mesmo. Não havia conversa do quanto sobre as dores, sobre como estava sendo estar sozinho. O pai, dá pra perceber que ele se sente sozinho e que ele tá, né, buscando nessa relação se sentir unido a alguém, mas Uhum. quando ele pergunta pra Fei se ela não se sente sozinha, ela nega: "Não, não me sinto sozinha, eu tenho você e você tem a mim, tá tudo bem, obrigado". Passando por cima de qualquer outra possibilidade de vida, né, como se tivesse se encerrado as possibilidades com o falecimento da mãe. Uhum. E essa negação é bastante comum em processos de luto. Quando a gente entra em contato com a dor, a gente a gente meio que morre junto, né. No caso da Fei, a filha de uma mãe morreu ali. Ela não tem mais a possibilidade de ser a menininha que é ninada pra dormir, que ouve as histórias da mãe. Aquela parte dela morre em possibilidade. E aí existe uma negação para tentar desesperadamente manter esse vínculo aceso, essa memória acesa, como se a vida continuasse apesar disso, só que do mesmo jeito. E isso não é o que de fato acontece. Acaba sendo ruim para a pessoa que se mantém na negação. Mas faz parte do processo, não dá para, né, passar por algo tão difícil assim e de uma hora para outra estar bem. Tem algo que você quer acrescentar, Fê? Não, pode continuar. É, e aí, né, nesse contato, a gente estava falando do contato com o irmãozinho dela, né, Uhum. que ela acaba sendo arredia com ele, negando essa possibilidade de vínculo com o irmãozinho, não deixando a futura madrasta se aproximar, e nem ter qualquer conversa com o pai. E aí o plano que surge na mente dela é: "Tá, meu pai ouvia a história da Tiangá comigo, né, que minha mãe contava pra nós 2, estamos juntos, só que parece que ele esqueceu que o amor é um só, que o amor tem que esperar o grande amor. Então eu vou ir pra lua, eu vou comprar Tiangá, vou tirar uma foto com a Tiangá, descer
e mostrar pra provar pra ele que ela existe sim e que ele tem que esperar também. É o plano brilhante dela é esse. E aí ela começa, né, a gerar recursos, a estrategicamente montar, elaborar o projeto científico para fazer essa nave que vai levar ela para a Lua, e convicta de que essa é a única possibilidade de existência para ela ali, para ela, pra família dela. E aí quando ela finalmente vai para a Lua nessa nave, o irmãozinho pentelho entra dentro da nave e vai com ela se vê com o novo e o velho junto, né. É como se essa novidade estivesse ali querendo entrar a qualquer custo através desse irmão, da figura desse irmão. E ela até fala isso no filme, de que ela só queria que tudo voltasse a ser como era antes, e que o Baba, que é o pai dela, também se lembrasse de como era, mas já não existia mais essa possibilidade. E durante essa estada dela na Lua, o que ela encontra lá é justamente isso, de momentos de raiva, né, de raiva que ela entra em contato com esse irmão, de querer negar essa nova possibilidade que está surgindo, a barganha, que é quando ela acha que se ela fizer isso de pegar a fotinha da Tiangai e mostrar para o pai, então tudo vai voltar a ser como era antes. Ela vai passando pelas fases do luto ao longo dessa empreitada. E quando ela conhece a Tiangá, que percebe que a Tiangá não é bem aquilo que ela imaginava, ela meio que se desespera, né, mas tenta cumprir aquilo que a Tiangá tá pedindo pra ela e se mete em algumas confusões. E nesse meio tempo em que ela se vê diante desses desafios, ela começa a incorporar coisas que foram feitas na relação dela com o Tim, que é esse irmãozinho. O Tim no curto encontro que mostra durante o filme dele com ela, que ela meio que repele ele fala sobre joguinho de pulinho. Eh, Tem alguma outra coisa que ele fala, assim, rapidamente pra ela e que acaba se tornando ferramenta pra que ela consiga encontrar o que a Tiangá pede pra ela. E aí, em um determinado momento, ela é confrontada sobre isso e ela percebe que ela já tá incorporando coisas dessa novidade que quer entrar, dessa família nova, né, desse vínculo com o Tim. Por mais que ela não quisesse ter vínculo, o vínculo já estava feito de alguma forma ali, já ficou nela. Ela já estava experimentando outras coisas. E entra um outro personagem nesse período, né, dessa busca pelo presente pra Tiangá, que é o Golbi. Ai, que é um personagem muito fofo, muito Muito bem fofo. construído, meu. Co Até a entrada dele, eu tinha uma sensação de que já estava tudo muito bem estruturadinho, assim, do filme, sabe. Mas quando ele entra, a sensação que eu tenho é que abrem outras possibilidades para o próprio filme, né, ele tem uma participação bastante significativa para ampliar o significado das coisas que acontecem no filme. Ele faz umas colocações muito pertinentes, assim, para ajudar a Fei nesse processo dela de elaboração. Tem uma parte do filme que ele canta uma música, que é a música que ele cantou pra Tiangá, e essa Tiangá ainda tá bem nebulosa ali, né, ninguém Aham. entendeu direito como assim? Ela é uma popstar, ela não é uma não entendi, como assim? Tá tudo pra quem tá assistindo ainda tá bem indefinido, estranho essa figura da deusa. E aí Uhum. quando ele conta pra ela o que ele contou, o que ele cantou pra Tiangá, que Tiangá ficou brava e meio que exilou ele, a gente vai começando a entender um pouco tanto a Feifei quanto a própria Tiangá nesse processo de luto. Porque justamente na música dele, na letra da música que ele cantou pra Tiangá, era uma música de se abrir para possibilidades, só que elas não estavam prontas pra abrir possibilidades, porque elas ainda estavam mergulhadas na própria dor, na dor do luto. E aí tem um momento da música, eu não lembro se é da música ou se é a resposta que a Feifei dá para o Golbi, e que ela fala algo do tipo, quando nós perdemos uma pessoa que a gente ama, a pessoa que a gente mais ama no mundo, isso muda a gente. E aí a partir dessa perspectiva de que ela mudou, parece que a partir desse momento ela começa a se abrir. Ela percebe que não é mais possível ficar ali onde ela achava que estava, né, como se ela tentasse segurar essa presença, essa figura da mãe, como se ela seguisse a vida dela, a mãe fosse esquecida, enfim, deixasse de existir. Ela tá achando ali que estava tudo imóvel, que ela estava conseguindo manter imóvel, mas o fato da mãe dela ter falecido, uma pessoa que ela mais amava no mundo ter falecido, mudou ela. Então a mudança já estava feita.
Esse esforço para se manter no estágio anterior não era um esforço que geraria algum fruto, porque a mudança já estava feita, não tem como se permanecer da mesma forma depois de um evento assim. E aí quando ela volta para Castelo, não sei se dá para chamar de castelo, é castelo? Fê? Eu acho que é um castelo, me É parece um castelo? castelo. É. Uhum. Quando ela volta com o Ruby pra lá, já dá pra perceber que ela está diferente da forma com o Tim, com essa possibilidade, sabe? É. Com como ela vai levar isso adiante. É como se ela começasse a se abrir um pouco. E ela consegue entregar pra Tiangá o presente que a Tiangá precisava, e o objetivo da Tiangá com esse presente era justamente trazer de volta o grande amor dela. Só que acaba que isso não é possível. Que o grande amor dela volta, mas conta pra ela que ele não vai poder ficar, porque o tempo dele já foi, ele tem que partir. E nisso eles entram, eu achei tão gentil, tão lindo a forma como foi feita, o nome que eles deram para aquele lugar, de Câmara de Extraordinária Tristeza. Xangá entra na Câmara da Extraordinária Tristeza, quando ela perde essa perspectiva de ter o amor dela de volta. E é Uhum. um lugar intransponível, ninguém pode entrar e tudo se apaga, toda pompa e Uhum. circunstância que essa deusa trazia vai para, né, se esvai, vai para Sucuias. E ela fica lá toda de branco, com o cabelo solto e como se estivesse despida de tudo, só mergulhada na própria dor. E todos falam pra Feifei que ali é um lugar intransponível, que agora ela vai ficar lá para sempre. E quando a Feifei toca a parede dessa câmara de extraordinária tristeza, a mão dela passa. Uhum. E todos ficam com medo. Não, mas se você ir, pode ser que você nunca mais volte. E ela vai mesmo assim. E essa é a cena mais linda do filme. Sim, Não sei se nossa. você concorda, Fê, mas essa cena é, nossa, que roteiro, que coisa linda. É ali É, que as coisas começam a se abrir, que começa uhum, a se ressignificar. É tudo isso que você falou mesmo, né? Eu senti muito que essa câmera era a fase do deprimir, né? sim, De, exato. daquela depressão, né? De entender esses Entender que sentimentos. já foi, que não tem o que fazer, que morreu, morreu. E cai essa ficha de que Isso. não é revogável isso. Não importa É, quanta raiva, quanta barganha tem de fazer. o ciclo foi fechado, né? Uhum. E, e é bem, nossa, é muito sensível, porque as duas ficam em posição fetal, em Aham. sofrimento, porque, né, é o momento do entendimento, né? Ali, beleza, eu me apropriei disso. Uhum. E é muito legal o movimento da deusa chegando até ela e vendo a Fei naquela situação tipo, por que você tá assim? As coisas não precisam ser assim também, né? Não quer dizer que realmente tudo se acabou, que... Enfim, elas parecem ter uma troca ali, das duas se entendendo, porque as duas, na verdade, estavam passando pela mesma situação, Uhum. né? E elas foram de encontro ali para meio que resolver no sentido de ressignificar aquela dor, né? Aquele sentimento de depressão mesmo. Uhum. E, nossa, essa parte é muito sensível, assim. Eu acho que eles construíram muito bem. Não romantizaram nada, não falaram abobrinha também, né? Não construíram Uhum. nenhuma baboseira. Foi, nossa, perfeito. E eu acho que, né, não sei, a sensação que me passou na conversa delas duas é que não foi essa conversa que geralmente a gente vê, né? Não sei se é comum socialmente, enfim, que fala da superação, né? De superar como no sentido de esquecer Romantizando. o que passou. Sim. Elas falam de saudade. Nossa, eu pego muito, me bateu muito um sentimento que elas falavam ali de saudade, do lembrar, né, da importância do nutrir essa saudade e que não tem problema você lembrar desses momentos bons, que isso não quer dizer que você está abandonando, né? Isso quer dizer que Sim. você aceitou o ciclo.
e Uhum. que você vai nutrir coisas boas e que isso não entra nesse discurso de superação, de eliminar, né, o luto. Nossa, eu achei, poxa, chorei Aham, horrores nessa perfeito. hora. Sim. Uhum. Me veio até a Fê sabe que eu sou doida por trabalho de grupo. Tem muitas pessoas, assim, eu sinto que no imaginário, assim, de pessoas que nunca vivenciaram isso, fica uma coisa meio de: "Nossa, mas aí vou lá ficar falando com um monte de gente que tá com o mesmo problema que eu, vai fazer alguma diferença? Vai, Uhum, vai muita. fazer muita diferença". É muito bonito esse movimento que a gente tem em trabalho de grupo e que foi lindamente mostrado também, representado naquela cena, de que às vezes, por mais que X, Y, Z, W, o alfabeto inteiro te fale o que é preciso para seguir, para resolver uma determinada situação, por mais que alguma parte lógica nossa, às vezes, até entenda aquilo, exige um movimento que parte mais do coração, mais do sentimento mesmo, do sentir, que o cognitivo não alcança. E aí quando a gente entra em contato com alguém que pode se conectar com a nossa dor genuinamente e que a gente percebe, a gente sente esse contato, as coisas mudam, aí as coisas podem acontecer, podem se desenrolar. As nossas barreiras vão descendo de um jeito respeitoso, que por mais que seja vulnerável, não é fraco. Ali as 2 estavam completamente vulneráveis. Elas não sabiam o que aconteceria a seguir, elas estavam despidas das suas, né, a Tiangá despida da sua pompa e circunstância. Mas naquele momento, a vulnerabilidade de uma curou a outra. Foi uma troca muito bonita de se ver, muito, muito bem construída. Eh, e aí elas cantam, né, uma pra outra, nossa, a letra da música é muito bonita. E tem um trecho que eu anotei aqui, que a Tiangá fala, nossa, ela cantava assim: "Se você abrir seu coração, o amor virá então. Só há um jeito de acalmar a dor, se abrir para o amor". Que foi um movimento que as 2 acabaram se permitindo fazer. No primeiro momento a Tiangá se direcionando pra Feifei, né, no sentido de: "Olha, você tem seu irmãozinho, tem, né, outras Uhum, possibilidades". O fato essa possibilidade de amor concreto com a sua mãe ter se encerrado, não te inibe de possibilidades com outras relações e nem diminui o amor que uhum, existe entre você e ela. E aí a Feifei vai, né, se abrindo e se acolhendo isso que a Tiangá traz pra ela, mas quando a Feifei devolve isso pra Tiangá, a Tiangá não reconhece a mesma coisa que ela falou pra Feifei nela. uhum. E aí já o tempo já passou pra mim, não dá mais tempo pra mim, Feifei. E aí o Golbe aparece de novo, fofo, Ai, lindo. lindo. A Feifei conecta essa música que as 2 estão contando com a música que o Golbe fez pra Tiangá. E aí a Tiangá né, se desperta de como o amor que ela estava procurando só no amado da vida dela, como o amor que ela tanto buscava estava ali ao redor, pelos os lunarianos e pelo Golbe, enfim, existiam outras possibilidades de afeto, de amor, para além daquela que ela construiu com o Aoi, que um não anulava o outro. Uhum. Ela criou um reino de afeto Uhum, e ela não sem perceber. enxergava. Exato. É. Mas é o tempo, né, é o tempo do processo. Nenhuma das 2 tinha Uhum, conseguido superar isso sem passar por cada uma dessas fases, sem conseguir amarrar tudo muito bem amarradinho dentro de si, cada passo de forma respeitosa. Elas só conseguiram fazer isso justamente porque elas experimentaram todo esse momento anterior. A gente não é só não é uma máquina de liga e desliga, igual muitas vezes a gente é proposto a ser. uhum. E assim, o fechamento, eu não sei o que foi mais inteligente, assim. No fechamento, quando tem aquela parte da com a Pulinho, que a Feifei sugere pra Pulinho, Pulinho que é a o animalzinho de estimação dela, a coelhinha de estimação dela, que foi dada pela mãe, a mãe que deu pra ela. Então é um vínculo bastante forte dela com a Pulinho. E aí a Pulinho, eh, se apaixona, se envolve com o coelhinho da Tiangá, um coelho de Jade.
E ela fica dividida, né, ali na hora que todo mundo tá se despedindo pra quem é da Terra voltar pra Terra, a Hum. Pulinho olha com aquela carinha dela: "Oh, não sei se eu vou ou se eu fico". E a Fei-Fei, sem que a Pulinho precisasse pedir, a Fei-Fei sugere que se o desejo dela é ficar lá, que ela podia ficar. Isso mostra a maturidade com que ela já estava conseguindo lidar com as relações, de que aquilo não era um fim, não era ela não ia ficar desolada. É um símbolo mesmo de que a lição, digamos assim, né, estava sendo consolidada dentro dela. A forma como lidar com as perdas, de como poderia ser uma abertura de possibilidade. E aquilo que você falou sobre eh, não romantizar no sentido de superação, você falou de né, do percurso da Fei-Fei, casa com o que a gente vê no final daquele porta-retrato, que mostra lá o Nossa, porta-retrato nossa, aquela cena, naquele momento, aquela cena, que não tem fala, não tem nada, fala muita coisa. Que mostra lá uhum, a fotinha da família, né, da Fei-Fei com a mamãe, com a Pulinho, com o papai. E em seguida a vida que seguiu, com o casamento o novo casamento do pai, com as medalhas que a Fei-Fei conquistou, como se contando a história de vida, que a vida continua acesa, né, a vida continua após o luto. E o amor também continua. sim. E, nossa, essa cena é muito linda porque em sequência tem a continuidade, né? Que é ela sentando-se à mesa com todos os familiares e como que Uhum. ela tá experimentando aquele momento de modo tão diferente, né? Diferente, extremamente, sim. Ela olha para todo mundo e pensa: "É, realmente, olha quanto amor eu tenho aqui", Uhum. né. Aí ela ouve a história da deusa pelas tias, né, e Aham. fica olhando assim, tipo, kkk. Uhum. Não é bem assim, né, porque ela teve o contato com essa deusa, e e pra fechar, assim, de como as coisas foram muito bem elaboradas, estava tudo muito bonitinho, quando ela retorna lá ao riacho e vem aquela cegonha, né, que Uma garça. é uma garça, Uhum. então vem aquela garça, e ela, né, meio que relembra, né, ela lembra a mãe dela naquela garça com muito carinho, e tem toda aquela questão meio simbólica de foi visitar, ver se estava tudo bem, e Uhum. estava tudo E bem, pode ir. e pode ir, e ela vai embora, e ela tá tipo, assim, É lindo de bem, uhum. ela tá bem. Ela Exato. passou por isso e ela seguiu, né, essa nova fase dela e tá tudo bem, né, ela não esqueceu a mãe dela, ela nutre a mãe dela ali dentro e ela não precisou retornar, né, aquilo que ela achava que tinha que retornar, Uhum. que era A a própria foto que família. ela foi buscar da Tiangá, no meio do caminho pega fogo e já não faz mais diferença pra ela. Porque o que É ela tem, ela verdade, ela precisa, ela já tem. é verdade. Ela esqueceu a foto, o objetivo dela mudou totalmente depois Total. que desse encontro delas. Nossa, muito Uhum. bonito. E aí é a fase da aceitação, né. Nisso que a gente Uhum. tá falando da teoria da Kubler-Ross, das 5 fases do luto, termina com aceitação, né. E teve a parte da extraordinária câmara da extraordinária tristeza com a depressão, e esse final que a gente descreveu agora é o processo da aceitação, onde a gente consegue dar um contorno para todo esse sentimento, para toda essa história, e colocar isso em um lugar respeitoso dentro da gente. Que a gente tenha a reverência, tem o vínculo, tem o amor ali, mas a gente também pode seguir. E uma coisa não desvale da
isso. Como a gente já falou várias vezes, é um filme muito bonito, vale muito a pena de ver, ele é bem levinho. E encerramos por aqui, né? Acho que já deu para falar Uhum. bastante. A Ana trouxe muito a questão. Nossa, eu amei a forma que você elaborou com as 5 fases do luto. Também foi uma forma muito legal de trazer, né, um tema tão delicado. Então, assim, amei, amei. Fico muito feliz de Que você ter bom. participado, ter trazido, nossa, ter contribuído tanto. Obrigada pelo E, convite, Fê. ai, é nóis. E eu acho que é isso. Então, a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada para quem ouviu. E tchau, tchau. Até a próxima. Galera, beijos.